sejam bem-vindas e bem-vindos ao Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje, nós vamos falar sobre violência e convívio nas escolas, um assunto que diz respeito a toda a sociedade. Para esta conversa, temos aqui em nosso estúdio Simone Batista, professora universitária e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP. E está conosco também a educadora e mestre em educação Liliane Claro de Rezende. Ela é gestora escolar e coordenadora pedagógica do Programa Municipal de Justiça Restaurativa, Núcleo de Educação para a Paz, da Secretaria de Educação de Santos. Ao longo do programa, contaremos também com a contribuição de Luciane Tonheta, que tem doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, doutorado sanduíche pela Universidade de Genebra e pós-doutorado pela Universidade do Minho, em Portugal. Luciane é coordenadora do grupo de pesquisa Convivência na Escola, Virtudes, Bullying e Violência no GEPEN, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp, Unesp. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, agradeço por estar aqui. E nós vamos começar com o depoimento da educadora Luciane Tonheta, que definiu pra gente o que é e o que não é violência. Vamos lá? Provocações do cotidiano, as transgressões à regra, as indisciplinas, as incivilidades. Essas são pequenas violências do cotidiano, mas chamadas de violências porque caracterizam-se dentro desse grande espectro que nós chamamos comumente de violências, mas que, na verdade, são manifestações perturbadoras da ordem, que perturbam, sim, mas que não podem ser tratadas como essas que são agressivas, essas que são de verdade, que são intencionais, que submetem o outro, que tiram a dignidade do sujeito, que são, então, bullying, que são agressão, que são violências extremas, os ataques, as drogas, a violência armada, as violências com arma branca, as agressões físicas, as agressões psicológicas, as cyberagressões, essas sim são manifestações que nós poderíamos chamar de violências. Saber dessa definição e entender esses tipos de problemas de convivência nos ajudará também a definir os tipos de intervenção que podemos fazer nas escolas. É muito importante essa conceituação, porque para saber o que fazer em relação às violências no ambiente escolar, é preciso que o educador consiga primeiro nomeá-las, não é isso? Perfeito. Eu acho que a professora Luciane traz algo muito importante. E a gente precisa, nas escolas, conversar, toda a comunidade escolar, para entender o que acontece. Então, não é uma questão só dos professores, né? Envolve também quem são os gestores da escola, envolve toda a comunidade que trabalha na escola, envolve os pais. E quanto mais a gente mantiver diálogos a respeito do que acontece, mais a gente pode achar caminhos que nos ajudem a trabalhar diferentes manifestações, como ela está dizendo, pequenos atos que acontecem no dia a dia e transgressões maiores que podem ser, ela está reconhecendo como violência que acontece no ambiente escolar. Eu concordo com a professora Simone, tudo o que ela traz, e também com toda a fala da professora Luciane, e entendo que todo esse fenômeno da violência, a escola não consegue lidar sozinha. Para isso, nós precisamos ter uma rede de apoio, uma rede de garantia de direitos, onde, quando nós entendemos aquele problema que está dentro da escola, com determinados alunos, possamos ter essa rede de apoio da saúde, da assistência social, da segurança, para que a gente possa, juntos, construir uma escola mais segura, mais saudável. Então, a importância, né, de entender que o fenômeno da violência não pode apenas a escola ter esse entendimento que somente ela vai dar conta, porque ela não vai dar. Liliane, você que vive e conhece bem o dia a dia da escola,
Como você lida assim, com situações de vulnerabilidade e violência? Eu, enquanto gestora escolar, nós trabalhamos com uma ferramenta muito potente, que é a justiça restaurativa, que visa a prevenção da violência escolar. E nós trabalhamos sistematicamente, dentro do contexto da escola, com essas práticas restaurativas. Então, de modo que toda a comunidade escolar, né, toda a equipe gestora, os professores, possam trabalhar com essa prevenção desse conflito que muitas vezes ele parte para a violência. Porque o conflito ele faz parte do humano, ele nos impulsiona. Antes de chegar aqui, eu já estava em conflito com a roupa que eu precisava usar. Então, o tempo inteiro nós estamos em conflito. Mas é importante ter espaços seguros dentro das escolas, de modo que as pessoas possam poder falar dos seus sentimentos, das suas dores, das suas conquistas, felicidades, tristezas. E quando a gente proporciona esses espaços seguros por meio da prática restaurativa, nós oferecemos os círculos de construção de paz para trabalhar com os alunos, com os funcionários, com a própria equipe gestora, com os professores, com os pais. Então, é um trabalho feito na coletividade. E isso a gente começa a melhorar a questão da violência escolar. Muitas vezes a violência escolar ela surge a partir de um momento onde não se tem esse espaço de escuta. E quando a pessoa acaba pondo para fora toda a violência, é de uma forma drástica. E muitas vezes até cerceando o direito das pessoas, da vida das pessoas. Então, podem vir de muitas causas essas violências. Muitas causas. Inclusive, nós temos aí históricos dentro das escolas, de maneira internacional, nacional, de situações que chegaram a um caos extremo, como cito na escola de Suzano, onde, pela minha visão, os alunos não foram, muitas vezes, reconhecidos de alguma maneira, eles estavam o tempo inteiro querendo chamar atenção e não houve esse espaço de escuta, porque a escola é um espaço, é um local onde há muito movimento, e muitas vezes a gente não se percebe, não estou aqui para culpar ninguém, mas a gente precisa ter esse olhar mais atento para as coisas, para os sinais que vão acontecendo no dia a dia. E agora vamos ouvir mais uma contribuição de Luciane Tonieta, desta vez sobre o tipo de intervenção que deve ser feita em caso de violência escolar. Vamos assistir? A natureza da escola é uma natureza formativa, portanto, as intervenções aos tipos diversos de problemas de convivência é uma natureza de formação e, portanto, eu precisarei pensar que para cada um desses tipos de problemas de convivência, eu precisarei pensar que os meus alunos, eles terão que aprender a reparar os problemas, eles terão que aprender a construir regras do cotidiano juntamente com seus colegas, porque o espaço da escola é um espaço de legislar sobre os problemas que tem e legislar sobre as regras. Lá na sociedade, as regras estão postas, mas aqui na escola é um lugar em que nós vamos construir as regras. Então, se é um espaço de incivilidade, se tem na escola transgressão à regra, é preciso que se construam regras de convivência e que se possa pensar como é que nós podemos fazer para que estes problemas que aqui acontecem não aconteçam mais. Se a escola é um lugar de violência, se acontecem problemas de agressão, de violência, como o próprio nome diz, é preciso que esses alunos aprendam a reparar o problema com quem de direito, aprendam a olhar para o outro e se sensibilizar com a sua dor, aprendam a reconhecer a dor do outro, porque, de novo, a escola não é um espaço de criminalizar, mas é um espaço em que estes meninos e meninas precisam aprender a regular as suas emoções, os seus afetos, portanto, e precisam, portanto, aprender a conviver.
Ou seja, é fundamental que as intervenções em casos de violência na escola, elas não tragam mais violência, certo? Como a gente pode garantir que essas ações sejam formativas e não punitivas? Ela traz muito assim forte a questão do aprender, né? Então a escola tem mesmo essa função do ensinar, é o aprender a conviver. E quando se fala que precisa, né, de saber das regras, então a gente trabalha dentro da proposta da justiça restaurativa, da não punição, do não julgamento. Mas não é passar a mão na cabeça, é que eles entendam a responsabilização que eles precisam ter dentro da escola. E para isso, os combinados são importantes acontecerem logo de início. Dentro da minha escola, por exemplo, o início do ano, ele é feito no formato de carteira que nós já deixamos preparados em formato circular. E durante as 2 primeiras semanas, ali os professores fluem com diálogo com as crianças, trazendo as normativas, construindo com eles essa questão do pertencimento e também dos combinados, para que o ano letivo flua de uma maneira melhor, sem muito conflito e também que gera a violência. E agora a Luciane Tonieta vai nos falar sobre a importância do papel do educador nesse processo. Vamos lá assisti-la? É preciso compartilhar com a comunidade educativa a tarefa de educar meninos e meninas. Então, compartilhar com os colegas essa atuação de como é que nós fazemos para solucionar os problemas de convivência que nós temos. E isso é tarefa, então, dentro do plano político-pedagógico da escola. Ou seja, pensar a convivência como a gente planeja a matemática, como a gente planeja português, como a gente planeja as outras áreas do conhecimento. É preciso um planejamento intencional da convivência. É preciso espaços para se organizar na escola os conteúdos de convivência, e é preciso se pensar junto com os próprios colegas, com a gestão, como é que nós vamos sistematizar ações de prevenção à violência e como é que nós vamos intervir todos quando acontece um problema de convivência dentro da escola. A segunda ação se refere a quem mais é preciso ser envolvido no propósito de prevenir contra os problemas de convivência e, na verdade, intervir quando os nossos olhos não veem. Quem reconhece e quem identifica com a maior facilidade são os próprios pares. Então, na verdade, criar uma rede que identifica e que pode também compartilhar conosco a possibilidade de prevenir e de também ajudar a compartilhar os próprios problemas são os alunos. Vocês têm algo a complementar sobre essa fala da professora Luciane? A professora Luciane traz algo muito importante, que é a formação docente. Então, ter um espaço que os professores possam ser preparados pela equipe gestora para trabalhar com as questões da violência junto aos alunos, para poder fazer as intervenções necessárias. E num segundo momento, a gente estava falando de território, e ela traz essa ideia da família, porque a família está nesse entorno, né? A família é daquele local e pode participar de experiências na própria escola que aproximem professores, gestores, pais, e que todo mundo consiga fazer trocas a respeito de como que estão procedendo os alunos no dia a dia da escola, né? O pai, a mãe podem contar alguma coisa do filho. Acho que a professora Liliane já falou bastante disso, né? De como é importante conhecer o aluno, a história do aluno, né? E eu queria citar uma frase que eu gosto muito, assim, é importante na minha vida para pensar essas situações da escola, do Bertold Brecht, quando ele diz: do rio que tudo arrasta se diz violento, mas não se dizem violentas as margens que o comprimem. Que a gente consiga se perguntar que margens estão comprimindo nossos alunos. E isso a gente só consegue conhecendo a família, conhecendo o lugar que eles vivem, conhecendo quem eles são. Então, isso é importantíssimo.
Quero completar também a fala da professora, trazendo também uma fala da professora Kay Pranes, que é norte-americana, idealizadora dos processos circulares, os círculos de construção de paz. Ela traz que as crianças possuem um potencial incrível, são embaixadoras da paz. Então, elas têm esse potencial de poder transformar a própria família, o próprio lar. Então, a importância dentro de uma escola de você passar esses princípios e valores que realmente elas, do jeito, né, que elas são, elas levam para a escola e as próprias famílias começam a mudar o seu jeito, a forma de falar, porque elas começam a ser, né, esses agentes da paz dentro da própria família. E a importância da formação continuada, né, nesse trabalho em prol da cultura de paz, que a própria professora traz, professora Simone, a importância que isso seja continuado. E, muitas vezes, a própria escola ela não dá conta de dar essa formação. Então, tem que vir uma formação institucional, que é o que nós estamos trazendo agora para as escolas do município. Essa formação. Mas a formação, ela precisa partir daqui de dentro de cada um, essa transformação. Porque nós estamos dentro de uma sociedade ainda muito punitiva. E esses professores, eles precisam, primeiramente, modificar dentro deles, o olhar deles. Todos nós, né, que trabalhamos, não apenas os professores, os funcionários, o trabalho é feito na coletividade, né? É trazer essa prática no cotidiano da escola. Não dá para colocar algo isolado, entendeu? É um projeto isolado. É nas suas ações diárias, de como você trata as pessoas, como você recebe essas pessoas. E isso existe um curso para que isso possa realmente acontecer. Porque nós estamos dentro de uma sociedade que ainda é muito punitiva. E a gente precisa desconstruir. Só que a gente leva muito tempo para poder mudar uma cultura existente dentro de uma sociedade. Mas a gente pode começar, né, dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio trabalho, cada um fazendo a sua parte. Então, desconstruir a questão, principalmente, do meu olhar punitivo para o outro, do meu olhar de julgamento para o outro. Isso a gente aprende dentro de um curso, desde que a pessoa queira, né, para a vida dela, que ocorra essa mudança. E à medida que isso ocorre, tudo se torna melhor ao meu redor. E dentro da escola, a gente precisa levar essa mudança para as crianças, de modo que elas recebam tudo isso. E sintam. E comecem a mudar essa cultura a partir delas. Então, as crianças têm esse poder, a educação tem esse poder e a gente acredita muito no potencial da educação para transformar esse mundo que nós entendemos que seja melhor, né? Mais justo, mais equânime, e é isso. Acho que a fala de vocês não poderia ser melhor, assim, para a gente poder concluir, finalizar o nosso programa e falar de um tema que é tão importante, pertinente, que é de grande preocupação da comunidade escolar e de todos os nossos educadores. E no programa de hoje, conversamos sobre a necessidade de enxergarmos a convivência escolar dentro do contexto social em que vivemos. Por isso, a tomada de decisões sobre a saúde mental dos estudantes e dos profissionais da educação deve ser pautada no conhecimento científico construído nos últimos anos. Estudantes, responsáveis, professores e toda a comunidade escolar precisam estar envolvidos na construção de uma cultura de paz e não violência. Para isso, o sentimento de pertencimento é fundamental. Agradeço a participação das educadoras Liliane Claro, de Resende, e Simone Batista, aqui no estúdio, e a contribuição da professora Luciane Tonieta. Obrigada, professoras. Eu que agradeço. Muito bom poder ter um espaço para a gente falar de algo tão importante numa sociedade que precisa buscar cada vez mais a paz. Eu também quero agradecer esse espaço para que a gente possa dialogar e pensar em como que a gente pode prevenir, né, a violência escolar e agradecer também todas as contribuições da professora Simone Batista, da professora Luciene. E continuem seguindo os passos do nosso Percursos Pedagógicos. Até a próxima!